O responsável afirmou que a Casa Branca está convicta de que existe uma possibilidade genuína de conseguir o apoio dos europeus e dos ucranianos e que o plano seria ajustado com base nas contribuições das diversas partes envolvidas, o que, sinceramente, é uma razão válida para acreditar que está destinado ao fracasso. Com base no que observo sobre este plano no Axios, os europeus e os ucranianos, incluindo aqueles ucranianos que atualmente estão a conspirar contra Yermak e possivelmente Zelensky em Kiev, não irão apreciar nada dele. De qualquer forma, para continuar, as palavras-chave, os pontos realmente, os absolutamente essenciais sobre este plano são o que Dmitriev diz sobre ele. Ele afirmou que o plano adota os princípios que Trump e Putin concordaram no Alasca em agosto. E, efetivamente, pelo que compreendo, creio que foi o próprio Peskov quem afirmou ontem que os russos tornaram absolutamente claro aos americanos que a única maneira de progredir neste momento é os americanos retornarem ao que Trump e Putin acordaram no Alasca. Neste momento, já falei disso de forma bem extensa. Tivemos esta sequência de entrevistas e conferências de imprensa disponibilizadas por Lavrov. E mencionei que a clareza definitiva sobre o entendimento entre Putin e Trump, alcançado no Alasca, foi proporcionada pela entrevista de Lavrov ao jornal italiano Corriere della Sera. A entrevista que o jornal Corriere della Sera não divulgou na sua totalidade. E agora temos conhecimento, a partir dessa entrevista, que o que ocorreu no Alasca foi que Trump, de maneira efetiva, aceitou as exigências de Putin de junho de 2024 para o término do conflito, em essência, Istambul. Se consultares o artigo da Axios, somos essencialmente informados sobre o seguinte: é-nos comunicado que se trata de um plano constituído por 28 pontos, que supostamente é inspirado pelo bem-sucedido esforço do presidente Trump para alcançar um acordo em Gaza. Isso é, evidentemente, um completo disparate. Não há bem, discutiremos sobre Gaza noutra ocasião, mas não vou desperdiçar tempo a confundir o tema neste programa mencionando Gaza. No entanto, de qualquer modo, é-nos comunicado que os 28 pontos estão organizados em 4 categorias distintas, sendo que uma delas abrange a paz na Ucrânia, as garantias de segurança no continente europeu e as futuras relações dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. Além disso, é-nos comunicado diretamente pelo próprio Dmitriev, naturalmente, que o plano não se limita apenas à Ucrânia, mas também abrange a paz em todo o continente europeu. E, na verdade, aparenta envolver uma reconsideração bastante significativa de toda a arquitetura de segurança no continente europeu. E eu debati em diversos programas, fundamentado em observações feitas por Lavrov, que os russos, pelo menos, saíram do encontro no Alasca persuadidos de que Trump tinha sugerido algum tipo de entendimento com as solicitações ou exigências russas para uma revisão, uma renegociação da estrutura de segurança no continente europeu. E também afirmei em diversos programas que não acredito, na verdade, que a administração de Trump, que o próprio Donald Trump alguma vez venha realmente a concordar com tal proposta. No entanto, de qualquer forma, isto parece estar incluído nesta proposta na qual
Witkoff e Dmitriev estão a colaborar em conjunto. Então, para onde vai tudo isto? Há alguma realidade em tudo isto? Agora vou dizer imediatamente que é impossível, neste ponto, não ter sérias dúvidas. Dmitriev, neste artigo, nesta entrevista, ele praticamente confirma a Axios. De facto, confirma que o que mudou toda a atmosfera são as alterações na situação no terreno, o avanço russo, o facto de os russos estarem à beira de uma grande conquista no Donbass, de os russos estarem a avançar cada vez mais rápido na região de Zaporizhia, de haver uma crise crescente na região de Kharkiv, de os russos estarem a atacar a Ucrânia todos os dias e todas as noites e a destruir o sistema energético da Ucrânia, de haver uma grande crise de financiamento para a Ucrânia, com um buraco de 60 mil milhões de dólares no orçamento ucraniano, que a Ucrânia, que os europeus, por enquanto, parecem incapazes de preencher. É evidentemente todas estas diversas situações que se uniram e que estão a conduzir algumas pessoas em Washington a reconsiderar estas ideias, a reavaliar o Alasca e a retornar ao que foi estabelecido naquele local. No entanto, estou longe de estar totalmente convencido de que todas as pessoas em Washington irão realmente concordar com esta proposta. Qual é a real perspectiva de que os Estados Unidos venham a concordar com uma reorganização substancial da arquitetura de segurança no continente europeu? Os russos têm debatido sobre este tema desde a década de 1990, na verdade, desde um período anterior ao desmoronamento da União Soviética. E os Estados Unidos jamais se envolveram de forma significativa e nunca demonstraram um interesse substancial. E, por vezes, fico com a impressão de que os funcionários dos Estados Unidos nem sequer compreendem verdadeiramente que os russos estão a lidar com seriedade esta questão. Não acredito que os Estados Unidos vão fazer isso, fazer algo assim. E, bem, se recuarmos ao que aconteceu durante o verão, Witkoff deslocou-se até Moscovo e, aparentemente, informou os russos que Trump estava, essencialmente, em concordância com Istambul. Lavrov confirmou esta informação na entrevista que concedeu ao Corriere della Sera, a qual discuti detalhadamente no meu programa de ontem. Witkoff apresentou algumas propostas de alterações. Ele sugeriu que os russos concordassem em parar nas regiões de Zaporizhia e Kherson, embora aceitasse que os ucranianos tivessem de se retirar totalmente de Donbas antes que uma cessação de hostilidades, vamos usar essa palavra em vez de cessar fogo, entrasse em vigor. No entanto, é claro que Witkoff estava inclinado a aceitar o acordo Istanbul Plus, e com base no que Lavrov afirmou ao Corriere della Sera, isso incluía a eventual transferência total das regiões de Zaporozhye e Kherson para a Rússia. O problema principal era que o Witkoff não tinha absolutamente qualquer problema com esta situação. E percebe-se que, no fundo, o próprio Donald Trump também não demonstra qualquer problema com esta situação. Isto é absolutamente inaceitável em toda a Europa. É praticamente certo que é inaceitável para a classe política em Kiev, incluindo figuras como Poroshenko e Timoshenko. Suspeito que seja também igualmente inaceitável para o próprio Zelensky. E será completamente inaceitável em toda a Europa. Já podemos observar que os britânicos e os europeus possuem o seu próprio plano alternativo. Dmitriev afirma que esse plano não possui perspectivas de sucesso,
uma vez que é completamente inaceitável para Moscou. Mas em qual ponto específico desta crise isso alguma vez teve um impacto verdadeiramente significativo nos europeus de alguma forma? Só digo. Portanto, se esta é uma discussão a ser conduzida exclusivamente entre Dmitriev e Witkov, bem, estes dois cavalheiros extremamente respeitáveis e trabalhadores, eu diria, sabe, dignos, têm surgido com uma variedade de ideias e planos bastante interessantes. Ambos têm sido, digamos, extremamente bons amigos um do outro. Têm conduzido um diálogo sensato e racional, como seria de esperar de indivíduos do mundo dos negócios, a tentar lidar com estas questões intratáveis. Contudo, para as pessoas inflexíveis no Estado profundo, o estado de segurança nacional nos Estados Unidos, assim como para os líderes da Europa e também para os líderes tanto atuais quanto futuros da Ucrânia, não consigo deixar de pensar que tudo isto será completamente inaceitável. E, de facto, temos observado todos os movimentos e todos os sinais provenientes dos Estados Unidos que indicam uma direção completamente oposta. Na noite de ontem, teve lugar um ataque com mísseis no território da Rússia, mais especificamente na cidade de Voronezh. E o mais relevante sobre este ataque com mísseis em particular é que foi realizado utilizando mísseis ATACMS de fabricação norte-americana. O Ministério da Defesa da Federação Russa forneceu um relato minucioso e detalhado deste ataque. As forças armadas russas repulsam ataques de mísseis em Voronezh. A 18 de novembro de 2025, às 14h31, hora de Moscou, o regime de Kiev tentou lançar um ataque de mísseis contra alvos civis dentro do território russo. 4 mísseis táticos ATACMS fabricados nos EU foram lançados contra Voronezh. Durante a batalha antiaérea, os sistemas russos S-400 e os mísseis antiaéreos Pantsir abateram todos os ATACMS. Os destroços das mísseis destruídos danificaram os telhados do Centro Geriátrico Regional de Voronezh e de um orfanato, bem como de uma casa particular. Não há vítimas ou feridos entre os civis. Os sistemas de reconhecimento aéreo russos identificaram prontamente a localização dos lançadores de ATACMS na região de Kharkiv. Foram detectados 2 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes fabricados no Zewa, perto de Volosskaya Balaklaya, 50 quilômetros a sul de Chuguyev. E o sistema Iskander-M lançou um ataque de mísseis contra a posição de mísseis ucraniana, que destruiu os 2 lançadores de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, juntamente com munições e até 10 militares da tripulação. Agora, este é o relato do Ministério da Defesa russo sobre este ataque com mísseis. E direi imediatamente que acredito em cada parte disso. Acredito que houve um ataque em Voronezh. Aceito que foram utilizados mísseis para o ataque. Aceito. Não tenho razões para duvidar que os russos conseguiram detectar e abater cada um destes mísseis e que também foram capazes de determinar qual era a posição de lançamento destes mísseis. Que eles realizaram um contra-ataque usando mísseis Iskander-M, que os 2 lançadores que dispararam este ataque de mísseis foram destruídos e que os 10 militares ucranianos foram ou mortos ou gravemente feridos como resultado. Portanto, foi inequivocamente um ataque mal sucedido por parte da Ucrânia à cidade russa de Voronezh, utilizando mísseis ATACMS. Não obteve qualquer resultado significativo.
tudo o que conseguiu foi a destruição de 2 veículos de lançamento HIMARS e a morte ou ferimento de 10 militares ucranianos. No entanto, o ponto central é que eu afirmei que este foi um ataque ucraniano direcionado a Voronezh. Contudo, todos, incluindo o próprio presidente Putin, afirmaram repetidamente e foi corroborado nos meios de comunicação dos Estados Unidos que os mísseis ATACMS não podem ser utilizados sem a intervenção direta dos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam fornecer o direcionamento e a orientação necessários para esses mísseis. Esta é a primeira ocasião que eu tenha conhecimento em que mísseis ATACMS foram utilizados para realizar um ataque contra alvos situados na Rússia anterior a 2014, desde que o presidente Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, algo que foi confirmado pelo Ministério da Defesa da Rússia. Atualmente, de que forma isso se alinha com os esforços realizados pela administração do presidente Trump para negociar um acordo de paz com Moscovo? Para mim e para uma grande quantidade de pessoas em Moscovo, isto parecerá completamente contraditório. Certamente, apenas há 2 dias, tivemos o próprio presidente Trump a afirmar que atualmente apoia o projeto de lei de sanções abrangentes de Lindsey Graham e Richard Blumenthal, que imporá tarifas significativas e sanções rigorosas contra nações que realizem qualquer tipo de transação comercial com a Rússia. Lindsey Graham continuou a avançar após as declarações de Trump. Ele afirma que, neste momento, conta com o apoio do presidente e todos os indícios sugerem que este projeto de sanções abrangentes está agora a ser reativado. E bem, algumas horas depois recebemos relatórios da administração Trump, indicando que estavam a tentar recuar um pouco. Eles afirmavam, como aliás também mencionaram no verão, quando este projeto de lei estava a ser promovido, que sim, Trump apoia este projeto de lei, mas apenas com a condição de que a decisão final sobre a imposição ou não das sanções seja deixada a seu critério e que ele deveria ter total liberdade, presumivelmente, tanto para impor as sanções como para as cancelar de qualquer maneira. Ainda há questões pendentes para resolver sobre este assunto. Mas, bem, apesar de todas essas circunstâncias, não consigo conceber que os indivíduos em Moscovo vão deixar de interpretar isto como qualquer outra coisa que não seja um ato hostil. Agora, retornando ao que Peskov, o porta-voz de Putin, mencionou ontem, gostaria de reiterá-lo mais uma vez. Peskov afirmou que os americanos possivelmente estão a reunir-se com os turcos e que os americanos, juntamente com os turcos na Turquia, podem estar a ter encontros com os ucranianos, mas ninguém, absolutamente ninguém, até ao presente momento, entrou em contacto com os russos. Não há qualquer indicação de que os russos tenham sido convidados até agora. Nenhuma nova proposta lhes foi apresentada. Não surgiram quaisquer novas propostas oriundas de Kiev. Pelo menos por enquanto, o governo oficial de Moscovo está, sem qualquer sombra de dúvida, completamente ciente das discussões que estão em curso entre Vitkov e Dmitriev, mas não se vão permitir envolver-se novamente. Estão à espera para ver o que os americanos e os ucranianos vão fazer. Assim, Witkov e Dmitriev podem efetivamente apresentar um plano, mas desta vez, antes de os russos, presumo eu, sequer o considerarem, vão querer garantias inequívocas dos americanos de que os Estados Unidos desta vez
o apoiam que o que ocorreu em agosto passado no Alasca, quando Putin veio acreditando que tinha um acordo americano em relação a Istambul, mas apenas para descobrir posteriormente que isso estava longe de ser o caso, que isso não se vai repetir novamente. De qualquer forma, não nos deixemos entusiasmar excessivamente com esta situação. Eu, de forma enfática, não estou a fazê-lo. De qualquer maneira, o plano de Istambul está possivelmente a ser rapidamente ultrapassado pelos eventos que ocorrem no terreno. Retornando ao artigo de Jennifer Kavanagh no Responsible Statecraft que abordei ontem, sim, se os Estados Unidos, se Trump, se a administração estiver verdadeiramente preparada para apresentar propostas concretas aos russos sobre a arquitetura de segurança na Europa, ou uma genuína reestruturação da arquitetura de segurança na Europa, então talvez, apenas possivelmente, eu possa considerar este processo com seriedade. Contudo, tenho as minhas incertezas, para dizer o mínimo. E até que essas incertezas sejam completamente dissipadas, o meu ceticismo em relação ao rumo que isto está a tomar continuará a persistir. Neste preciso momento, gostaria de concluir afirmando que a única questão que me deixa um tanto hesitante é este enigma em torno desta delegação militar que supostamente se encontra em Kiev e sobre o que realmente está envolvido. A minha suposição é que o verdadeiro objetivo desta delegação não é exterminar nem discutir a paz na Ucrânia, mas sim procurar desvendar, junto dos ucranianos, qual é a verdadeira situação do conflito. Os ucranianos têm afirmado aos Estados Unidos e aos europeus, há já vários meses, que a situação estava completamente sob controlo, que a ofensiva de verão da Rússia tinha sido um completo fracasso, que as perdas russas eram 10 vezes maiores do que as perdas ucranianas, que os russos não estavam a fazer quaisquer progressos nas frentes de batalha, que Putin estava encurralado e que a Rússia estava atolada. E agora, de forma inesperada, ficamos a saber que as forças armadas ucranianas estão completamente cercadas em Pokrovsk e Kupiansk. Estamos a receber diversos relatos de uma grave crise na região de Zaporizhzhia e de Dnipropetrovsk. Existe uma crise significativa em Siversk. O sistema energético aparenta estar em colapso. Pelo contrário, parece que tudo está a desenrolar-se de maneira desfavorável. E os americanos, muito provavelmente, desejam obter respostas detalhadas. Eles estão bastante interessados em descobrir qual é a situação verdadeira. Porque se esforçaram tanto, porque cometeram o erro de aceitar o que os ucranianos lhes estavam a transmitir, permanecerá para mim eternamente um mistério. E eu teria imaginado que, se visitares todos os sites apropriados, e existem bastantes deles, eu consulto-os constantemente. Na verdade, não é assim tão complicado descobrir qual é a situação militar fundamental. No entanto, os americanos continuam presos a tentar desvendar. Exatamente. Procurar obter uma perspectiva abrangente sobre a guerra através dos ucranianos, em vez de recorrer a qualquer outra fonte. E tenho a suspeita de que, considerando o quão profundamente envolvidos os ucranianos se encontram neste momento, eles irão continuar a prática habitual. Eles dirão aos americanos que, de facto, sim, as coisas não estão tão boas quanto acreditávamos ou dizíamos há algumas semanas, mas também não são tão más como lhes estão a dizer. Eles irão desenvolver uma nova narrativa e, com base em tudo o que observei anteriormente,
os americanos ficarão contentes com isso. E eles retornarão para Washington e comunicarão a Kellogg e ao General Kane no Estado-Maior Conjunto que, na verdade, apesar das circunstâncias não estarem tão favoráveis quanto aparentavam, os ucranianos, no geral, ainda estão a resistir e que ainda mantêm a situação sob controle. Se os rumores forem verdadeiros e esta delegação militar realmente se desloque a Moscovo, então isso será um sinal claro de que as circunstâncias estão verdadeiramente a transformar-se. E esse será o momento em que levarei em consideração todo este processo diplomático, tal como ele é, com a devida seriedade. Agora, isso não muda o facto de que, como eu disse, estamos a assistir a uma crise em Kiev. A razão pela qual estamos a observar uma crise em Kiev é porque, nos campos de batalha, a Ucrânia está a desmoronar-se completamente. É por essa razão que existe este conflito inesperado em Kiev. É por essa razão que se discute a possibilidade de destituir Yermak. É por isso que todas estas pessoas estão ocupadas a manobrar febrilmente umas em torno das outras. Talvez ainda exista, por parte de algumas pessoas em Kiev, uma esperança desesperada de que, se as cadeiras do convés do navio que está prestes a afundar forem cuidadosamente rearranjadas, isso consiga efetivamente impedir o navio de submergir completamente. Tenho uma forte suspeita de que estas pessoas resilientes em Kiev, a grande maioria delas, estão a realizar estes movimentos estratégicos porque, conforme mencionei anteriormente, desejam aproximar-se do fluxo financeiro antes que este cesse por completo, para que, tal como o Marov e o Ministro da Energia, e em breve espero sinceramente que mais e mais outros possam partir com a confiança de que as suas contas bancárias os aguardam e que as malas com que viajam estão devidamente providas de dinheiro. Lamento profundamente se tudo isto parece excessivamente cínico, mas há já bastante tempo que cheguei à conclusão de que a interpretação mais cínica do que está a ocorrer em Kiev é sempre e invariavelmente a mais precisa. De qualquer maneira, à medida que os ratos dão toda a impressão de estarem a abandonar o navio que está a afundar, porque isso, suspeito, é o que está realmente a acontecer. Vamos discutir como o navio está a afundar. Bem, mesmo quando os Estados Unidos e a Ucrânia efetuaram um ataque com mísseis pouco eficazes contra a cidade russa de Voronezh, os russos prosseguem a bombardear a Ucrânia com mísseis e drones.